Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. A igreja se veste com a cor do martírio para celebrar o testemunho de São Paulo Mique e seus companheiros. E vamos para mais um conselho do Papa São João 23. E tem inclusive o filme dele, não sei se você já viu. Ele era conhecido como o Papa Bom. E ele dizia o seguinte: só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. E me guardarei bem de duas calamidades: a pressa e a indecisão. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Mique e seus companheiros, pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 53 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram uma barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As multidões reconhecem Jesus e trazem até ele os enfermos. Ele salva todos os que o tocam. Se a gente reparar bem o texto, vamos observar nas suas entrelinhas que no meio daquela gente que procura Jesus com sinceridade de coração, e isso devemos reconhecer, tem muitos que vão apenas atrás dos milagres e do poder de Jesus. Diferente de hoje? Claro que não. As pessoas o procuram como um salvador do povo e um operador de maravilhas. Aparentemente, parece que não brota muito no coração deles uma fé mais autêntica. O leitor do Evangelho deve se convencer de que é necessário tocar Jesus em um sentido mais verdadeiro do que os galileus. É preciso crer nele como o Messias prometido, que reúne o povo de Deus e que é verdadeiramente o Filho de Deus. É a adesão à sua pessoa que Jesus quer, e não ir apenas à procura de milagres. Muitos buscam a cura e, quando recebem a graça, tocam a sua vida e muitas vezes até se esquecem de Jesus. Marcos descreve Jesus como um homem divino, de quem emanam prodigiosas virtudes que curam. Ele aparece como Salvador e médico dos pobres e doentes. Mas, depois da multiplicação dos pães e do andar sobre as águas, capítulo 6, sabemos com mais clareza que Jesus é muito mais do que um realizador de milagres e alguém que faz curas. O seu poder vem de Deus, está enraizado no mistério singular de ser o Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz. São Paulo Mique, seus companheiros mártires.
Paulo Miki nasceu em Kyoto, Japão, em 1564 e foi batizado ainda criança. No Oriente já se faziam sentir os frutos da evangelização de São Francisco Xavier. Foi entre 1549 a 1551. Foi educado num colégio jesuíta e ingressou na Companhia de Jesus, o primeiro japonês a fazer isso, desejando ser sacerdote missionário. Pelo fato de ser do país e, portanto, natural com a sua cultura e a sua língua, pôde entrar em diversos ambientes, conseguindo muitas conversões. Era ótimo pregador e conferentista, e seu modo afetuoso e acolhedor foi apontado como maior expressão do seu zelo do que as suas próprias palavras. Mas o imperador japonês iniciou uma perseguição aos católicos, expulsando-os do país. Os que ficaram foram presos e condenados, e assim Paulo Miki e 2 companheiros em Osaka. Notável foi a extraordinária coragem dos fiéis japoneses que, não temendo a morte, publicamente proclamavam sua fé, acompanhavam os irmãos presos e se ofereciam voluntariamente para o martírio. A pena para Paulo e 25 outros foi a crucifixão, num lugar elevado que ficou conhecido como Monte dos Mártires, em fevereiro de 1597. Entre eles havia crianças de 11 e 13 anos, adolescentes, sacerdotes e leigos. Testemunhos escritos exaltam a constância e felicidade de todos eles. Cantavam salmos, rezavam, encorajavam uns aos outros e instruíam aos que observavam para que abraçassem a fé. São Paulo Miki publicamente perdoou o imperador e aos responsáveis por sua morte e pediu que se convertessem. Um relato diz dele: Paulo Miki, nosso irmão, vendo-se colocado no mais honroso e elevado púlpito que jamais tivera, começou por declarar aos circunstantes ser japonês e jesuíta e morrer por ter anunciado o evangelho, e dava graças a Deus por tão excelente benefício. E também, nas suas próprias palavras: declaro-vos, pois, que não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem. São Paulo Miki é padroeiro do Japão. Senhor, cuja bondade abarca o universo inteiro, o Ocidente e o Oriente, concedei-nos pela intercessão e exemplo de São Paulo Miki, companheiros, a docilidade do coração e dos modos, a fim de perdoarmos amorosamente mesmo os que nos perseguem, pedindo para eles a sincera conversão, e sermos sempre voluntários para fazer o bem, especialmente diante do mal, sem jamais recusar a nossa cruz, mas abraçando-a com a mesma caridade dos santos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muita luz para a sua semana e não se esqueça de organizá-la, arrumando tempo para tudo, principalmente para a oração. Cumpra com seus compromissos com amor e serenidade. Amanhã nos falamos.